Olá, Márcia, tudo bem? Oi, Regis, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, tá me escutando bem? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá bacana. Pessoal, quero agradecer a presença da Márcia na nossa live, nesse projeto chamado Via Democrática. É um projeto que tem a função de trazer pessoas da região metropolitana de Campinas, para conversar sobre os diversos temas na política e trouxemos pessoas relevantes. E hoje estou com uma pessoa que eu admiro muito, que eu sou muito fã, que é a Márcia. Márcia, seja bem-vinda. Queria que você desse suas saudações iniciais. Muito obrigada, Regis. Também estou muito feliz de estar aqui e acompanhando suas lives. Realmente é muito importante a gente discutir muito a nossa região, né? E o que está acontecendo aqui, tudo que acontece no país reflete muito aqui na nossa região. E acho que é importante a gente começar a debater muito, a gente fala muito das capitais, de outros estados, mas a região de Campinas e a região dos nossos municípios, ele é um reflexo do que acontece no país. Então é muito importante a gente estar antenado com o que está acontecendo por aqui, porque também reflete, né, o que acontece aqui importa. Né? Nós somos uma região muito rica, né, em ciência, tecnologia, em produção, em trabalho, emprego, renda. Nem tanto emprego ultimamente, mas né, acho que a gente tem que fazer com que isso mude. Verdade, Márcio. Muito do que acontece, as políticas não implementadas do governo federal, reflete muito aqui no nosso município, na nossa região, né? E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, uma linda trajetória. Eu falo aqui para o André, que está aqui comigo acompanhando, que você é uma das mulheres que eu mais admiro na questão da organização partidária, na militância. Tivemos juntos, né, na última manifestação aí, Sim, sim. e né, eu admiro muito o seu jeito de organizar. Mas para quem não te conhece ainda, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Tá. A minha trajetória é longa. Na verdade, sim. Eu sou jornalista, né, de profissão, sou jornalista. Hoje eu estou vice-presidente da FENAGE, da Federação Nacional dos Jornalistas. Estou no Sindicato do Jornalista, voltei para o sindicato depois de 18 anos, saí, mas aí acabei voltando. Comecei minha militância política como a maioria no movimento estudantil, né? Com 18 anos, já vai fazer quase 40 anos. Na PUC Campinas, fui do DA, fui do DCE, e atuei ali na época das diretas, né? Que a gente... A época das diretas foi a época do início da militância no movimento estudantil. Então, foi um processo bem intenso. É um pouco do que a gente está vivendo agora, né? Você está lutando por liberdade, por democracia, e quase 40 anos depois, de novo, a gente está nessa luta, né? Lutando por liberdades, por democracia e por igualdade, né? Coisas que a gente tinha alguns anos atrás, que não imaginava que pudesse, de novo, voltar a fazer isso. Então, comecei minha militância ali no movimento estudantil, aí me formei, trabalhei em Campinas, na Rádio Andorinha, depois na Rádio Central, fui trabalhar em São Paulo, na FM Record, quando o Quercia voltou a Record em São Paulo, fui trabalhar lá, logo virou Nova FM, fiquei lá mais 2 anos, aí vim para cá para cuidar da campanha eleitoral na rádio, e fui ficando, né? E aí fui trabalhar como assessora de empresa do vereador Sérgio Benassi, isso depois juntei com o Gustavo, e trabalho com ele na Câmara, faço alguns trabalhos, alguns projetos jornalísticos, trabalho na entidade e sou a presidenta do PCdoB aqui de Campinas. Um dia eu vou descansar, mas por enquanto não está dando. Eu acho, Márcio, vai ter muito trabalho ainda, porque você sabe que o governo nosso, né, eu falo governo federal, especificamente, tem dado muito trabalho, né, para a gente, porque é toda hora um momento de conscientizar as pessoas sobre a verdade do que está acontecendo no país, né? E nós, eu sou jornalista de formação também, e nós sabemos como é difícil lutar com essa máquina de fake news, aquelas Exato. informações que chegam no WhatsApp, sem de repente a gente nem conhecer ninguém, chega um monte de coisa, um monte de inverdade, e não é todo mundo que tem o costume de checar a notícia, não é todo mundo que tem o costume de verificar as fontes, né, Márcia? Não, e essa coisa da fake news é o que mais destrói, né? Destrói reputação, destrói as informações, e é isso que a gente sempre fala para as pessoas, procure fonte de qualidade. Então, alguma coisa que chamou a atenção, principalmente no grupo de WhatsApp, grupo de família, da onde que é a fonte? Ela é segura. Quem vai de um outro portal, ou site de notícia que está reproduzindo isso? Porque a gente precisa tomar muito cuidado. Ah, achei que era legal e transmitir.
uma coisa que chama muita atenção, você tem que ficar atento, né? Porque isso destrói reputações, destrói vidas. Você vê na campanha de 2018 que fizeram com a Manuela Dávila, né? Um crime. Até hoje ela está tendo vários processos. Fake news, ela veio exatamente para destruir. E a gente sabe a origem dela. Começou lá em 2016, na campanha nos Estados Unidos, depois aqui foi muito usado em 2018, e chegou a situação que a gente está. Eu acredito que muito do que a gente está vivendo hoje é porque as pessoas acreditaram nessa fake news e a gente está vivendo no país essa desigualdade, essa falta de democracia, todas essas coisas ruins que estão acontecendo exatamente porque as pessoas acreditaram numa grande mentira que hoje a gente começa a desventar bastante coisa e finalmente algumas pessoas que foram enganadas, porque assim, eu acredito que muita gente com boa fé acabou sendo enganada, mas ainda bem que está caindo na real e vendo que aquela coisa que prometeram não era bem aquilo, então a gente tem condições de alterar essa realidade do nosso país. Né? Mas isso você falou muito importante, porque às vezes as pessoas elas fazem uma segregação de quem votou no Bolsonaro e quem não votou, né? Muita gente votou no Bolsonaro bem intencionado, vamos dizer assim, achando que ele seria realmente uma política nova, uma política inovadora, que ele agiria no combate à corrupção, que ele endurecer as regras para que as coisas ficassem mais rígidas, mais claras, mais transparentes, né? Mas a gente que estava na política, que está na política, a gente sabia a origem do Jair Bolsonaro, né? Não nos enganou, sabíamos que ia acontecer isso, mas para aquelas pessoas que não têm a vivência política que nós temos, de acompanhar todo dia a notícia, de saber quem acabaram votando um pouco na inocência, né? Então, essas pessoas a gente tem que trazer para o nosso time e falar assim, olha, você foi enganado, né? A gente tem um outro caminho possível, né? Também erramos ao longo da nossa trajetória, devemos corrigir essas rotas ao longo do caminho, mas o caminho de atacar também não é o que a gente tem que fazer, a gente tem que somar forças, tem que juntar pessoas, né? E é por isso que a gente tenta fazer esse projeto de conversar, né? Eu estava falando até com o André aqui agora, no ano passado eu coloquei uma foto minha com a Manuela Dávila, e aí muita gente que acabou acreditando em fake news, falou, Regis, como que você tá tirando foto com essa mulher é isso, mulher é aquilo, e quem conhece a Manuela sabe que ela é uma pessoa do bem, uma pessoa engajada nas causas sociais, aguerrida, né, assim como você também e que luta pelo que acredita. Então, o nosso papel é não ter medo, não se esconder, né, mas falar a verdade e ter posição, né? Eu acho que essas próximas campanhas vão contar muito essa questão de ter posição. E baseado nisso, eu queria que você contasse um pouco, porque a mulher ela tem uma dificuldade maior de entrar nesse mundo machista da política. Eu tenho certeza que você deve ter enfrentado muitos desafios, né? Mais do que qualquer homem, né? Porque a mulher ela sofre, além do machismo, preconceito, ela sofre muito com no dia a dia, como mulher também, não só na política. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, o que você enfrentou para chegar onde você chegou. Então, eu acho assim, tem tudo a ver com a trajetória. Eu acho que eu já venho de uma geração que já começava a lutar pelos seus direitos, pela sua posição, espaço no mercado de trabalho. Agora, mesmo assim, isso não foi fácil. Né? Eu lembro que eu fiz estágio numa empresa e a pessoa falava, eu sempre tive esse cabelo aqui, né? Ah, mas você precisa ter um cabelinho melhor. Então, assim, essa coisa do visual, de ser mulher tem que estar arrumada, tem que ter um padrão estético. Isso já é uma violência, né? Uma menina já é uma violência. E aí você também tem que se impor, porque você não pode ser só a pessoa, tem que ser ou é bonitinha, ou porque você não pode ser competente. Né? Então você tem que se impor o tempo todo, mostrando da sua competência. Essa questão do machismo, do mercado de trabalho, que é muito jornalismo. Hoje, as mulheres são a maioria, mas demorou muito para a gente ter espaço nas redações, né? Todo o tempo que demorou para as mulheres, por exemplo, cobrir jogo de futebol, narrar futebol. Então, tudo isso faz parte de uma cultura machista que vem, né, de séculos. Porque para o capitalismo é interessante a mulher ser a mulher dona de casa, porque ela em casa vai ajudar a gerar a economia do ponto de vista que o homem está trabalhando em casa, você está fazendo a remuneração, tendo que cuidar, né?
Então, essa questão de você se impor no mercado de trabalho, e toda vez que uma mulher se impor, você fala mais alto, é porque você grita, porque você é histérica, não, é porque você tem que se impor. Como que você se impor? Às vezes você tem que falar mais firme. Então, homem fala mais firme, mulher grita, né? Então, assim, então você vai ver que os predicados e os adjetivos são diferentes das mesmas coisas, né? Então, assim, agora, não é fácil. Eu já tive que lidar com várias situações difíceis, né, de entrevistar, por exemplo, juízes, que, assim, uma menina, né, negra, cabeludinha, vai me entrevistar, tinha um cara de terno. Então, assim, tem diferença, né? Mas eu acho que isso aconteceu lá atrás. Hoje, a gente consegue mostrar a capacidade das mulheres do ponto de vista... Nós não queremos... É igualdade, é andar lado a lado. As mulheres querem andar lado a lado para construir juntos uma sociedade melhor e mais justa. Então, ele acredita na igualdade de tudo, né? De gênero, né? Para poder ter condições de criar uma vida melhor para todo mundo. Né? Então, essa coisa da competência, da capacidade, é difícil. E na política é mais ainda, né? A política sempre foi muito machista. Ela ainda é machista. Se a gente for ver quantas mulheres você conhece que são presidentes de partido, hoje já é uma realidade diferente, né? Eu fui a primeira mulher presidenta aqui do presidente de Campinas. E assim, numa linha de presidente de um partido que tem Fernando Cupo, que tinha Sérgio Benassi, que tinha outras pessoas que são mitos da cidade, né, na política. Então, assim, você se impor é difícil, mas aí a gente vai... Porque também os homens, quando... não é todos os homens que são machistas, a maioria não é machista, né? Então a gente tem que colocar essa coisa da cultura. Eu acho que essa geração mais nova, ela já consegue desmistificar essa questão de que as mulheres e os homens são iguais, então tem que estar lado a lado. E essa cultura machista, né? Então é o patriarcado, né? Então isso que a gente está conseguindo, acho que com jeito e falando exatamente como que tem que ser, né? Que nós não estamos aqui para tirar espaço de ninguém, nós estamos aqui para dividir espaço. Então, direitos iguais, salários iguais, né? Oportunidades iguais. Na tua casa, ninguém ajuda ninguém, a gente compartilha espaço, então todo mundo compartilha trabalhos. Então, mudar o verbo das coisas é muito importante. Eu sempre falo que o homem ele é um machista em desconstrução, porque é tanto tempo fazendo errado que a gente naturaliza isso, né? Então é importante ter vozes como a sua para nos alertar do que a gente está fazendo errado, né? Justamente o que você falou, são tarefas compartilhadas, né? São situações que a gente naturaliza porque acha que é normal, mas não é, né? Márcio, eu queria dar um toque aqui na galera que está assistindo a gente, né? O Murilo Brito, o Wagner Brazão, o Gilberto, a Cris Lafayette, minha amiga, Cláudia Manuele, a Laisa Marcelli, que trabalha aqui comigo, Ramos César, Cristiane Ramos, Andressa Neves, Paula Hashimoto, o MBL de Hortolândia também está assistindo a gente, a Priscila Vicente, minha amiga, o Richard Barros, o grande amigo Ivan, a Priscila, Monique, nossa, bastante gente aqui, tá dando a Carol, a Tainá Perugini, um abraço para toda a família Perugini, faz uma falta enorme para a gente aqui, Márcia. Imagina. Eu vi que a nossa amiga Alciné de São Paulo também entrou aí. Isso, ó, você está dando bastante audiência, tá vendo? Tem que fazer live com mulher que dá bastante audiência. Vocês têm muito a nos dizer, e eu estou para dizer uma coisa, que as maiores lições que eu aprendi na vida foram as mulheres que me ensinaram. Desde a minha mãe, da minha irmã, das pessoas que eu convivo, né? E principalmente na política. As mulheres me ensinaram muita coisa. A Patrícia, a Jéssica, a Fabi, a Indiana, o Valdeir, o Jefferson Rodrigues, o Cadu Oliveira. Bom, bastante gente nos assistindo aqui. Bacana, pessoal. Agradeço bastante a audiência. E vamos falar um pouquinho de polêmica, Márcia. Eu sei que você está acompanhando essa questão dos absorventes, né? Que o governo Bolsonaro vetou, né? A entrega de absorventes gratuitos para pessoas de baixa renda. Isso está gerando uma repercussão muito grande. Ela não é uma pauta só feminista, é uma pauta de saúde pública também. Infelizmente, as pessoas estão achando que isso é uma pauta da esquerda. Não, é uma pauta para as pessoas que necessitam desse cuidado básico que é negado para essas pessoas.
E a primeira pergunta é, o que você achou desse veto? E segundo, se você acha que tem margem para lutar, para derrubar esse veto do presidente e para onde isso vai caminhar? Bom, primeiro, assim, o que todo mundo achou que é um absurdo, né? Assim, você vê que a falta de empatia desse governo é em todas as áreas, né? Já não basta ser um genocídio, de ser um presidente que não tem empatia com o seu povo, que até hoje não lamentou as mais de 600 mil mortes, inclusive queria me solidarizar aqui com as famílias, perder seus entes queridos, inclusive eu perdi uma tia, então assim, você está num governo, ver um governo desse, que não tem empatia com o seu povo, qualquer coisa que ele faça pior que isso, você sempre vai achar, não, que é aquela história, né, brasileiro não tem um dia de paz, então um dia sim, outro dia também, ele sempre está fazendo alguma coisa errada. Então, assim, é um absurdo, porque essa questão da pobreza menstrual, ela prejudica, inclusive, a economia, né? Uma menina, uma mulher, menstrua pelo menos 5 dias no mês. E essas mulheres, depois, elas não podem ir para o trabalho, ou elas não vão nas escolas. Então, são 5 dias. E o capitalismo, inclusive, deixa de lutar se essas pessoas não estão indo trabalhar. Então, ele nem pensou nisso, porque ele pensa tanto nessa questão da economia, que ele não cuida direito. Então, assim, mas, na verdade, é isso. É um projeto de tudo que for para dar condições da população mais carente ter condições de sobrevivência melhor, você pode ver que tudo isso ele acaba retirando. Eu li em algum lugar onde ele está dizendo que se o Congresso derrubar o veto, ele vai tirar da saúde e educação. Então, e é uma pessoa que trabalha com ameaças, né? Mas eu acho que a reação está muito forte. Tem um Twitter aí rodando para você entrar em todas as páginas dos deputados. Depois eu posso te mandar o link para as pessoas entrarem e mandar para cada deputado uma mensagem para derrubar isso. Mas os governos estaduais progressistas, e nem tão progressistas, e vários municípios já começam a fazer a sua parte. Se o governo federal não faz a sua parte, os governos estaduais e municípios estão fazendo. Então já estão implementando e aprovando projetos que dê condições para a distribuição do absorvente higiênico para as pessoas que mais necessitam. Então, assim, nós vivemos num país que essa questão da soberania, essa questão do Estado, ela está tendo que ser substituída por outras instituições porque o governo não dá conta e não quer fazer, né? Então, que foi a mesma situação da vacina, né? Então, assim, se os governos estaduais não tivessem tomado frente, hoje a gente não sabe que situação que nós estaríamos. E a gente sabe que a gente só tem mais de 600 mil mortos pela irresponsabilidade do Bolsonaro, que na verdade queria fazer negócio. Nunca foi a questão só do negacionismo, né? É óbvio que muita gente teria morrido, mas não seriam 600 mil com certeza. O número seria muito menor que isso. Mas a gente está vivenciando isso, né? E aquilo que a gente conversou um pouco no início. As pessoas, sim, muitas foram enganadas. E nosso papel é mostrar exatamente o que está em risco e o que está em jogo se a gente continuar a não falar e não trazer essas pessoas e mostrar para elas o que representou, está representando esses 3 anos, né, de destruição das nossas riquezas, das questões sociais que estavam sendo implementadas, né, do desemprego, da saúde pública, da importância do SUS. Então, sim, nosso papel é esclarecer as pessoas de que não podemos mais continuar nessa situação. Perfeito, Márcia. E para emendar também uma outra pauta, tivemos há pouco tempo a derrubada do veto na reforma eleitoral, né? Onde a federação partidária ela foi aprovada graças ao esforço do PCdoB, né? O deputado Orlando Silva e outros bem aguerridos conseguiram. Eu queria que você comentasse qual é a visão do partido com relação à federação, os benefícios que isso traz para a democracia, né? E contar um pouco da luta, porque muita gente não entendeu o projeto, achou que era a volta da coligação, enfim, fizeram vários comentários até maldosos, sem entender muito do que estava acontecendo, mas, na minha visão, é um ganho para a democracia, onde a gente pode se unir com partidos que pensam ideologicamente, né, dividem as mesmas atribuições aí, e até para responder as perguntas sobre a federação e a coligação, qual é a diferença? Coligação, você coliga com os partidos que necessariamente você não tem nenhuma questão ideológica para poder eleger seus deputados.
A federação, ela funciona como se fosse um partido durante 4 anos. Você vai fazer uma federação de partidos, né, de 2, 3, 4 partidos. Cada partido continua tendo a sua ideologia, mas toda, e ela é vertical, é nacional, estadual e municipal. Então, quem, por exemplo, o PCdoB federar quando vem 2 ou 3 partidos para a eleição de 2022, para a eleição de 2024 vai ser igual. Então, tanto na esfera nacional, como estadual, como municipal. Então, na eleição de 2024, a federação ela vai ser a mesma que foi em 2022. A federação ela tem um prazo mínimo de 4 anos. Então, você não muda aí. E aí funciona cada um com a sua. Então, continua os partidos, os presidentes, mas você tem questões que vocês botam junto, né? A gente bota junto nas questões do Congresso, das câmaras, das legislaturas, tudo. Mas funciona como se fosse um partido único, mas é uma federação. Ou Cada um seja, tem a sua própria. não será uma mera aliança de ocasião para a eleição. Não. Ela São tem um pautas prazo. construídas juntas. Exatamente. Isso é importante Essa é a dizer. diferença. Isso já acontece em outros, na Espanha, é assim, em outros países já existe. E ela ajuda exatamente, porque no Brasil, o que acontece? O que as pessoas querem, o que os grandes conglomerados querem, principalmente a mídia faz muito isso, e os partidos grandes fazem muito. Eles querem, porque nós temos uma nação muito grande, um país, né, continental. Então, as representações políticas, elas têm que estar representadas de alguma forma. Né? Eu não penso igual o outro partido, porque senão eu estaria naquele partido. Né? Então, assim, a nossa ideologia, a que você constrói, ela é muito forte do ponto de vista daquilo que eu quero. Então, acabar com as representações, mesmo menores, ela é antidemocrática. Não dá conta da representação do partido. Agora, é óbvio que existem partidos que são criados, como você falou, de última hora, só para o eleitoral. Partidos como o PCdoB, que são menores, o PSOL, outros partidos são partidos que têm vida cotidiana na sociedade. Né? Nós temos uma vida cotidiana que não é só... as pessoas não veem o PCdoB, por exemplo, só na época de eleição. Nós atuamos nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas entidades, né? Ajuda a construir política pública, temos os nossos vereadores, então não é justo que eles queiram acabar com isso. Né? E essa questão que caiu no Congresso, que foi uma luta também que a gente teve, a questão do distrital também, que era uma forma também de você não democratizar, porque o mais votado não significa que você está elegendo democraticamente o melhor ou quem vai dar conta da situação política naquele local. A representação política, da forma como ela é importante porque ela faz a representação política em cada lugar. Então, por isso que tem aquela conta que pouca gente entende, mas quando você... Em Campinas tem 33 vereadores. Então, para cada partido eleger, a coligação ou o partido sozinho, tem uma conta ali que você divide o número de votos por 33. Então, aquela agremiação política, aquela coligação, conseguir eleger 30 candidaturas. Isso é democrático porque você faz com que todo mundo, né, que participou da vida política da cidade esteja representado. Né? Perfeito. É o que e eu também a forma também. que o mais votado, você acaba dando condições para o poder econômico agir. E é disso que a gente tem que fugir, né? Do poder econômico, daquele que vai comprar o voto que vai ser eleito. É verdade. A gente, até com esses mecanismos que a gente tem de controle, ainda assim, a gente percebe que tem muita gente eleito por situações financeiras, né? O poder econômico pesa muito, ainda mais no nosso país, que tem muita gente em situação de vulnerabilidade, né, Márcia? Então tem muita gente que passa fome, né? E às vezes o voto é a única arma que ela tem para negociar alguma coisa. É triste dizer isso, né? As pessoas, muitas delas, acabam aceitando vantagens indevidas por conta da situação que está passando, né? Porque não tem nem o almoço do dia seguinte. Então isso é muito triste. E baseado também nessa questão da federação, abre um xadrez eleitoral, né? Porque nós temos aí, você que é dirigente estadual do PCdoB, nós temos as eleições ano que vem, né? Tem muitos partidos que têm uma proximidade com o nosso campo. Falo nosso campo, que hoje eu também estou afiliado no PCdoB, né? Mas assim, eu vejo o Guilherme Boulos, Orlando Silva,
e outras pessoas da esquerda, né, até próprio do PDT, né, o próprio PT, né, muito próximos do campo de vista ideológico, né. O que vocês estão discutindo, o que nós estamos discutindo para o futuro, né, é um campo progressista amplo, mas nós temos algumas candidaturas de esquerda que vão dividir esse cenário, pelo menos para agora, para governo do Estado. Nós temos a candidatura do Boulos, temos a candidatura do Haddad e outros partidos de esquerda orbitando nesse campo. Você acha que é possível a união das esquerdas para o governo de São Paulo? Outra coisa, como que você está enxergando essa questão do Dória? Você acha que ele sai candidato a presidente ou volta atrás e é candidato a governador? Porque isso também mexe um pouco o jogo, né? Na nossa ideia, quanto mais a direita dividir, mais chance a esquerda tem de eleger, né, pela primeira vez um governo do Estado do campo progressista. Eu queria que você desse sua avaliação dessa conjuntura estadual. Olha, eu acho que a questão estadual é um pouco passa exatamente pela questão nacional também. Nós temos lutado muito, o PCdoB tem feito esse debate, essa discussão da criação de uma frente ampla para derrotar Bolsonaro, e eu acho que aqui no estado de São Paulo também a gente tem que tentar o mais amplo que a gente conseguir uma frente para derrotar o PSDB, com mais quase 30 anos no governo, né, estadual. E eu acho, assim, nós temos ótimos nomes, Boulos é um bom nome, Haddad é um ótimo nome, mas nós temos que ver exatamente o que vai acontecer após outubro, né? Quando fecha essa questão, tem a federação, o prazo eleitoral, e como é que vai ser o desenho político. Eu acho que tudo isso passa muito como vai ser o desenho nacional, e como vai ser realmente essa questão das federações, né? O PCdoB faz agora no próximo final de semana o seu congresso, o seu congresso nacional, o seu 15º congresso, que é ali que nós vamos discutir um pouco essa questão da federação. Eu não sei se no Congresso não deve sair nada, já nenhuma resolução pronta, mas talvez algum encaminhamento ou um Congresso extraordinário, alguma coisa para poder debater com quem que a gente vai federar. E isso vai implicar exatamente aonde a gente vai estar nesse processo eleitoral, né? Com certeza num campo esquerdo progressista, né? E como é que a gente vai atuar. E eu vejo aqui no estado de São Paulo que vai necessário exatamente uma grande frente, também uma frente ampla, né? E não acho que é só de esquerda, eu acho que tem que ter uma coisa de centro, né? Centro-esquerda, para poder, porque só a esquerda, nós temos ótimas propostas, nós somos muito bons, mas a gente não conseguiu ainda, né, ter condições de derrotar o PSDB no estado de São Paulo. Né? Olha quanto tempo que a gente está tentando, e aí a esquerda sai dividido, e tem uma dificuldade muito grande. Porque são 30 anos enraizados na estrutura estadual, do governo do Estado. Isso é muito difícil. Né? E a situação do Dória, eu vejo assim, parece que ele tem oposição ali dentro do PSDB. Parece que o governador do Rio Grande do Sul também quer ser candidato a presidente. Então, a situação dele também não está muito favorável. Então, não sei se ele vai... Como é que ele vai, se ele vai para a reeleição ou se ele vai mesmo disputar. Então, isso também, assim, é perceber, né? Então, perceber que uma força, querendo ou não, mais engraçado que seja, a gente não pode tampar um sol com a peneira. Eles têm a máquina na mão. E a gente sabe que isso influencia bastante. Então, por isso que eu acho que espero que a gente tenha muito juízo para construir uma frente que realmente derrote o PSDB no estado de São Paulo. E o PCdoB está trabalhando exatamente para isso, para ter uma frente que dê conta das necessidades que a gente precisa. É o estado mais rico do Brasil, né? É o estado onde aqui acontece tudo. Aqui é onde tem o bem e o mal. Então a gente precisa estar de olho e ajudar a construir. E no que depender do PCdoB, essa frente ela vem exatamente para ajudar a construir pontes para a gente conseguir que São Paulo volte a ser a locomotiva, né, do Brasil para poder crescer. Porque mesmo o nosso estado ele está um pouco estagnado do ponto de vista econômico. Né? Tá. Então a gente precisa ter condições que só um governo novo, progressista, pode estar construindo. Se a gente for ver como é que o Lula ganhou as eleições lá em 2002, né, em 2006, construindo uma frente. Sozinho, em 98, a gente não conseguiu. Né? Em 94, não conseguiu. Então, assim, quando o Lula dá um passo à frente e constrói uma frente mais ampla para a sua eleição, a gente viu que deu um resultado. Então, com certeza, isso também
pode ser pensado para o estado de São Paulo. Mas você falou uma palavra importantíssima, juízo, né? Eu acho que é uma hora que a gente precisa colocar os projetos individuais de lado, né? Ver o que vai ser viável eleitoralmente. O cálculo ele não é fácil, né? Impossível assim na política todo mundo tem a sua vaidade, todo mundo tem a sua construção, mas eu acredito que o nosso estado, o nosso país não aguenta mais ficar dessa maneira que está. Então, eu acho que a gente precisa ter juízo, essa palavra de ordem, né? Muita paciência, acompanhar os movimentos, não ser afoito, porque a política, apesar do conteúdo emocional que nós carregamos, esses sentimentos, ela também é estratégia, ela também é cálculo, né? Então a gente precisa, sem perder nossos valores, achar a melhor estratégia para poder avançar no campo progressista. E baseado nisso, eu queria também que você fizesse uma análise. Eu acompanhei um pouco a campanha de Campinas, né? A campanha municipal, né? Eu vi bastante o esforço da Lê, né? Uma pessoa muito bacana, aprendi a gostar muito dela, uma pessoa determinada, uma pessoa guerreira. Vi também outras candidaturas no campo progressista, acompanhei também a candidatura de um amigo que estava no campo mais de centro, né? E eu percebi que Campinas é uma cidade muito difícil de fazer política, né? Parece que as regiões têm até dono, então assim, é até difícil entrar em alguns lugares. Mas o esforço que foi feito, né, pelo campo progressista foi um avanço. Eu achei que principalmente o PCdoB conseguiu deixar o seu recado, conseguiu deixar a sua marca, conseguiu discutir projetos, até porque a Alessandra é uma pessoa muito qualificada, né? O Pedro Tourinho também, que eu já entrevistei aqui, é uma pessoa qualificadíssima, uma pessoa que tem total condição até de ser prefeito de Campinas, agora vai ser candidato a deputado. E eu acho que a esquerda marcou, fez um debate importante. Então a pergunta é, qual vai ser os próximos passos do PCdoB em Campinas e qual a avaliação que você faz da gestão Dário? Eu sei que ele está recuperando aí da Covid, né? Então deixar aí nossas condolências aí para ele, porque quem passa por isso a gente sabe que é muito difícil, mas eu queria que depois você fizesse aí uma avaliação do governo Dário, né? E como o PCdoB tem agindo com relação ao governo municipal. Bom, assim, nós participamos do processo eleitoral, que foi a primeira vez que o PCdoB teve uma candidatura própria, e uma mulher negra, empoderada, doutora, e foi muito importante para nós, do ponto de vista político, mas importante também de mostrar para a cidade de Campinas que o PCdoB tem projetos, e projetos para a cidade. Nós participamos de vários governos, né, anteriores, então também temos uma expertise de política pública. A gente já atuou na área da educação, transporte, planejamento, cultura, e construímos, aproveitando a pandemia no passado, durante os meses de pandemia, nós estamos construindo com lives com os nossos militantes, com pessoas das diversas áreas de conhecimento, fomos construindo o nosso plano de governo, né? É um plano que está aí ousado, e a gente pretende, inclusive, a Lê vai começar a fazer várias lives, tratando de cada tema, porque a gente quer fazer comparações, né? De como poderia ser, do que a gente planejou e o que a cidade está fazendo. Sim, dar continuidade para isso. Nosso projeto é dar continuidade para esse pontapé que nós demos. Foi muito importante porque também tivemos muitas críticas. Não, mas tem que compor. Assim, ali era a nossa hora, né? A gente estava participando de uma situação que a gente também precisaria se colocar, né? O PCdoB precisava se colocar. É uma candidatura que foi construída ao longo dos meses, quase um ano, e também a gente precisaria também ter condições de aumentar a nossa vaga na Câmara Municipal, nossas cadeiras, e manter o que a gente tinha, que era o nosso vereador Gustavo Petro. Então, assim, os nossos objetivos eles foram cumpridos, do ponto de vista que a Lê foi uma candidatura que se expressou muito bem, teve uma votação expressiva do ponto de vista da nossa primeira campanha, uma campanha paupérrima, né? Sem quase estrutura financeira nenhuma, mas ela se colocou e se jogou e andou uma cidade toda. A nossa chapa de vereadores e vereadoras, ela foi uma chapa potente, importante, né? Conseguimos a reeleição do Gustavo, conseguimos projetar outras pessoas, por exemplo, Andréa Mendes, nossa candidata, hoje ela é presidente do Conselho de Cultura de Campinas. A Paula e o professor Oreste também estão no conselho. Então, assim, nós participamos de vários
situações na cidade durante esse período que tem a ver muito com o nosso processo eleitoral. Então, sim, foi muito importante ter participado e vamos continuar agora no ano que vem, quem são as nossas candidaturas aqui na cidade, estadual, federal, e como é que a gente vai trabalhar isso. E pensando também em 2024, né? Então, como é que vai ser? É óbvio que é isso, tem que federar, vamos ver como a gente vai estar federando para ver como é que vai ser, mas assim, hoje o PCdoB tem nome para apresentar se precisar se colocar para uma chapa majoritária, né? Então, nós temos condições para isso. Em relação ao governo Dário, a gente não fez uma avaliação completa, porque nós estamos há 8 meses de mandato, e o mandato tem um diferencial dos outros mandatos, nós estamos no meio de uma pandemia, né? As administrações públicas estão fazendo o que pode e o que não podem para dar conta da questão da saúde pública, que hoje é o principal gargalo para todo mundo. Agora, nós temos feito alguns debates e algumas interferências do ponto de vista, assim, hoje nós somos uma oposição ao governo, mas uma oposição crítica, não é uma oposição por oposição. O que vai para a Câmara e que nós avaliamos, o vereador avalia, o prefeito avalia, que é importante para a cidade, ok, a gente apoia, bota para prática. O que a gente acha que não está dando certo, que não vai dar certo, que prejudica, nós somos contra e falamos sobre isso, né? Teve várias votações que foram exatamente nesse caminho, né? E também estamos colocando nos movimentos sociais, nas articulações dos nossos movimentos, das nossas entidades, de estarem faltando sempre essa questão das políticas públicas, né? Mas o Dário é uma pessoa assim, é um amigo nosso, né? De todo mundo, foi vereador, né? Sempre foi presidente da Câmara, então a gente sempre teve uma boa relação. Outro dia a gente visitou ele, com o nosso deputado Orlando, porque o Orlando também trouxe verbas para a cidade. Mas é isso. Hoje somos uma oposição crítica, mas uma oposição também propositiva, né? Das coisas que a gente acha que precisa ser mudada na cidade. Agora, é um governo que veio muito ainda herdou muita coisa do governo Jonas. Se a gente pega um pouco do secretariado tributário, é um secretariado montado basicamente com as pessoas que já trabalhavam com o Jonas, né? Então, assim, vamos ver se agora ele começa, passando o início do terminando esse ano, passando, como é que vai se desenrolar isso, né? Porque já teve gente que saiu, que voltou, gente que já saiu do secretariado. Então, acho que agora o Dário pode ser que comece também a colocar as suas características no governo. Ele começou um governo muito com o carinho do Jonas Donizete, né? Então, ainda não... E a pandemia está atrapalhando bastante, porque ele está focado nessa questão. E mesmo focado, a gente sabe que tem vários problemas da economia. Tem que abrir, tem que fechar. E as pessoas, uma coisa que ninguém entende. Não pode abrir justo, não pode abrir comércio, não pode abrir, mas o ônibus pode ser lotado. Então, essas coisas que os governos não resolveram, e não conseguem resolver, né, porque acaba dando condições, dando benesses para alguns segmentos empresarial que a gente precisa sempre estar falando e criticando. Então, por que não aumentou o número de ônibus durante a pandemia e, muito pelo contrário, ele diminuiu? Né? Sendo que as pessoas tinham que ir trabalhar. Algumas pessoas não puderam parar de trabalhar. Né? E aí a gente sabe que a circulação do vírus ali é muito mais intensa, né? Então, assim, tem muitas contradições no governo, que é o que a gente tem feito no debate. Eu acho que, pegando um pouco antes do que você falou sobre a eleição do Gustavo, né? É um vereador muito necessário para a cidade de Campinas, uma pessoa que eu admiro muito também, aprendo muito com ele, viu, Márcio? Às vezes, assim, acompanho por rede social, mas às vezes ligo para ele, pergunto a opinião dele sobre muitas coisas. É uma pessoa que me ensinou muito, ensina até hoje, pessoa com coração incrível, né? E também, apesar de jovem, experiente, né? Já foi deputado federal, deputado estadual, né? Ele sempre foi muito vitorioso aí nas suas campanhas, e eu torço muito, porque eu vejo ele como um dos nomes mais preparados aí para o futuro de Campinas, né? A gente acompanha ele há muito tempo, e a política ela vai se renovando, é um ciclo, né? Então, eu acho que tudo com tempo, com estratégia, né? Eu acho que a gente consegue chegar e aos poucos colocar aquilo que a gente acredita como política pública ou como direito social
eu percebo que o mandato do Gustavo tem preservado muito isso, né? Tem feito muito essa garantia de direitos, que é muito importante. Queria também aqui agradecer o Biel, a Cileide, a Cibele Melinho, a Maria Oliveira, a Adriana, a Marta Soares, o Rodney Personal, a Denise Bilhar, o Samuel. Eu não consigo ler todos, porque eu sou meio míope, viu, Márcia? Então, se alguém foi falar do nome, me perdoa. O Ricardo, que é meu amigo que pôde entrar aqui, a Nilza Nogueira, Felipe Pozelli, Thaís Barros, o Léo Galvão, bastante gente acompanhando. A gente começou a fazer esse projeto já faz quase 2 meses, né? Foram quase 8 pessoas aí que a gente entrevistou, porque falo quase 8 porque na semana passada teve aquela pane do Instagram, acabamos adiando. Eu tinha com o Rafa, né? Ia ser uma live bem interessante, porque eu acompanhei bastante os passos do Rafa também, ia ser bem legal conversar com ele, mas infelizmente caiu, né? Você vê como a gente é dependente dessas grandes corporações, né? Escapou um fio, acabou que a nossa com a nossa live. Queria também, agora que a gente está caminhando mais para o nosso finalzinho, a gente tem um desafio muito grande, né? Com relação a ocupar as ruas. Eu participei da última manifestação, né? Foi uma manifestação grande, né? Mas ainda eu sinto que as pessoas, talvez por conta da pandemia, né? E a pandemia, só voltando um pouquinho atrás, aqui na cidade de Hortolândia, né, com o prefeito Zezé, a gente conseguiu monitorar os casos muito de perto, né? Então aqui a abertura, a retomada, ela foi feita com muita consciência, acompanhando os números, né? É lógico que o comércio sofreu, todo mundo sofreu, mas eu queria parabenizar aqui a gestão de Hortolândia porque conseguiu acompanhar, conseguiu atender os comerciantes. É claro que a realidade de Hortolândia é uma cidade menor que Campinas, a gente consegue fazer esse acompanhamento pelo tamanho da cidade. Campinas é uma cidade muito maior, não dá para acompanhar como nós acompanhamos aqui, né? Mas foi um grande avanço. Mas, no campo político, nós não temos o que tem em Campinas, de grandes manifestações. As manifestações são em rede social, tanto é que muita gente do campo progressista acaba indo para Campinas, como eu fui na última manifestação, né? Mas eu percebo, Márcia, que ou por conta da pandemia, ou ainda porque as eleições não estão muito próximas, ou porque ainda falta informação, as pessoas não participam como a gente esperava, né? Apesar que as manifestações elas têm aumentado a cada ato, as pessoas têm tomado mais consciência, mas o que me preocupa muito é a velocidade, né? Eu não sei se a gente consegue, nessa velocidade, chegar no objetivo, né? Que na verdade é essa contraposição a esse governo federal que tem feito atrocidades com a gente. Então, você que é da rua, você que é do movimento, você acha que a gente está se comunicando mal, ou a população, por conta da pandemia ou algum outro motivo, não tem aderido como a gente esperava? Eu acho que são vários fatores, Red. Eu acho que muito disso que você falou, eu acho que você tem razão. Agora, eu acho que tem um pouco também da comunicação, da informação. Então, assim, às vezes a gente fica muito preso, por exemplo, na quinta-feira, antes do ato, a gente foi fazer uma panfletagem no terminal central. As pessoas, algumas estão entendendo, outras não estão entendendo muito bem. Você tem que parar, explicar o que você quer tirar o presidente. Então, embora a gente ache que as pessoas estão acompanhando, não estou nem rede social, na televisão, não estão. Elas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Falta, acho que, mais informação de uma forma mais coloquial. Porque acho que às vezes a gente acaba tendo um vocabulário muito sofisticado. E as pessoas não entendem que é genocida. O que é genocida? Não. O que é o meu déficit? Então, assim, eu acho que também precisa entrar mais no vocabulário popular para as pessoas entenderem. E mais também para as periferias, né? Então, uma das coisas que a gente tem discutido aqui em Campinas de fazer algumas inserções na periferia. E uma coisa importante que nós estamos fazendo, e esse último ato, ele demonstrou que é importante fazer isso, é ampliar as presenças e as participações, que é o que a tal da frente ampla que a gente faz. Então, aqui em Campinas, diferente dos últimos atos, esse foi o 6º grande ato, a gente já conseguiu trazer outras agremiações políticas para o nosso ato. Verdade. Então, já estava aqui, estava o PCdoB, PT, PSOL, PDT, PSTU, PCP, a rede. PSOL.
Aí nesse já estava a Rede, Cidadania, Partido Verde, PSB. Então, assim, isso também ajuda a ter caras novas, a trazer outras pessoas, trazer outros segmentos da sociedade que não estavam incluídos. Então, quem é contra Bolsonaro cabe nesse caso. Nós não estamos casando com ninguém, nós não vamos coligar, nós não queremos, neste momento, fora Bolsonaro. Para tirar Bolsonaro, todo mundo que use a hashtag fora Bolsonaro é bem-vindo no nosso lado. Para poder ampliar isso. Então, só vai ampliar se a gente for para além do campo que a gente já está. Porque nós já estamos. Verdade. Eu preciso de mais gente. Então, para trazer mais gente, você tem que ampliar a parede. E aí é isso. É muita conversa, é paciência, né? É generosidade. Então, assim, e é difícil. É difícil aqui e lá, né? Então, você tem que estar fazendo essa discutindo, conversando, explicando. E eu acho que está dando certo, entendeu? Então, assim, esse ato, a gente até achou. Quando eu cheguei na praça, até falei, isso aqui não vai virar. Porque também tinha um ato em São Paulo à tarde. E as entidades, era um grande ato nacional, foram várias personalidades, jogaram muito peso em São Paulo. Mas mesmo assim, a gente conseguiu ter um bom ato na cidade. Né? Acho que avalia que tinha de 12 a 13 mil pessoas. E com novos atores. Isso é importante. Né? Nós não somos dono de nada, então nós temos que ampliar para mais gente participar. Então, isso foi muito importante. E para o próximo, trazer mais gente, trazer outros atores da sociedade também, trazer as entidades, a OAB, a igreja. Então, assim, vamos ampliar. E aí, ampliando que você atinge exatamente essas pessoas que ainda estão ali, nem entendendo muito bem o que está fazendo. Mas então, é importante. A frente ampla é o principal. Precisamos ampliar para tirar Bolsonaro. E não é para tirar em 2022 da eleição. A gente quer tirar agora, porque olha só quantas pessoas morrendo, quantas pessoas desempregadas. Né? Difícil aguentar mais um ano, né, Márcia? Difícil. Exatamente, muito difícil. Eu acho que a rua ela é muito importante, porque toda vez que eu volto de um ato desse tipo, a gente volta com mais energia, revigorado, com mais vontade de lutar. Eu acho que o calor humano, né, a troca de experiências possibilita isso. E a pandemia tirou um pouco isso da gente, porque a gente ficou quase 2 anos sem ir para a rua, sem ver o companheiro, sem dialogar. Por mais que a gente faça lives e tenta fazer política remotamente, não é a mesma coisa, não é a mesma energia. Então eu acho que, à medida que as vacinas vão chegando, as pessoas vão sendo imunizadas, a tendência são os atos crescerem, né? E mesmo assim foi um ato muito organizado, com máscara, com álcool, com distanciamento. Então, as pessoas do nosso campo também não se sentem totalmente seguras. Mas a chave é a comunicação política, que é tão difícil, né, em todos os setores. Isso o Bolsonaro faz muito bem, né? Ele tem uma rede lá, o tal do gabinete do ódio, que consegue desde destruir reputações as pessoas acreditarem que a Terra é plana. Então, ele sabe se comunicar. A gente, né? E a gente perdeu isso um pouco ao longo do tempo, mas a verdade, ela demora, mas ela vai alcançar, né? Eu acho que essa experiência que nós passamos aí na eleição passada não se repete. Então, eu quero deixar um grande abraço, Márcia, para você. Estou muito feliz de ter conversado com você, de ter aprendido com você mais uma vez. Você é um exemplo aqui para a gente sempre te acompanha também, né? A gente quer que o mundo político tenha mais Márcias, porque a gente sabe que seria um mundo muito melhor. Quero deixar meu abraço, meu beijo para você, dizer que sou seu fã, e conte com a gente aqui em Hortolândia, né? O que precisar, estamos aí junto com vocês. Muito obrigado, Régio. Eu também acompanho bastante você. Eu acho que você é um jovem que tem que ajudar bastante a nossa cidade, a nossa região aqui. E eu acho que é importante isso, a gente ter pessoas também que queiram transformar. A transformação é muito importante para a gente poder crescer. E quero agradecer as suas palavras. Eu acho assim, é isso. Vamos em frente. Fora Bolsonaro. Vamos ajudar o país a sair dessa situação, porque não dá para a gente ver tudo de 7-1. Né? Vamos virar esse jogo, vamos ganhar, e eu acho que isso, com muita paciência, com muita sabedoria, para poder atingir os objetivos, que é tirar o país da lama que enfiou com esse governo. Eu acho que a gente vai conquistar isso se todo mundo estiver junto. E fora Bolsonaro, vamos para o próximo ato.
Tá certo, Márcio. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um grande beijo. Fique com Deus. Beijo.